Olá pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos falar sobre estequiometria das reações termoquímicas. Então, o valor do ΔH, que é a variação da entalpia de uma reação, ele varia em função de alguns fatores, como temperatura em que ocorre a reação, pressão, estado de agregação dos reagentes e produtos, variedade alotrópica dos reagentes e produtos. Por isso, quando escrevemos uma equação termoquímica, precisamos escrever as seguintes informações. Quais são as substâncias que reagem e que são produzidas com os respectivos coeficientes da equação balanceada? Temperatura de pressão em que ocorre a reação, em condições padrão. O que seriam essas condições padrão? Uma atmosfera e a temperatura de 25 graus Celsius. O que seriam essas condições padrão? Pressão de uma atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Cuidado para não confundir com CNTP. Fase de agregação em que se encontra cada substância participante da reação, se ela está sólida, líquida ou gasosa. Variedade alotrópica de cada substância simples que participa na reação, caso haja alotropia. O que seria a alotropia? É a propriedade que certos elementos químicos apresentam de formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, o oxigênio, que 2 átomos de oxigênio formam o gás oxigênio, O2. 3 átomos formam o ozônio, que é O3. Ou o caso de átomos que possuem diferente atomicidade. Por exemplo, o carbono grafito tem um número atômico, já o carbono diamante tem outro número atômico. Então, aí são variedades alotrópicas. Valor de ΔH, ou seja, a quantidade de calor que foi liberado ou absorvida durante a reação, e a quantidade de calor liberada ou absorvida numa reação química. Essas são as informações que a gente precisa saber para escrever uma reação química. Vamos agora para a parte do cálculo estequiométrico. Imagine que seja necessário calcular a quantidade de calor liberada na combustão total de 5 mol de álcool etílico, sabendo que o valor da variação da entalpia da reação de combustão do álcool etílico é igual a 1336,1 kJ/mol. O primeiro passo é montar a equação química balanceada da reação de combustão completa. Então, aqui, eu tenho a equação balanceada. Aqui eu tenho o valor do ΔH, que a questão me forneceu. E para montar a minha regrinha de 3, eu preciso saber que eu vou trabalhar com essas unidades de medida aqui. Mol, moléculas e massa molar ou volume. Lembra que se for CNTP, qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros, tá? E cuidado para não confundir CNTP com condições padrão. Então, eu vou ver qual dessas unidades de medida a questão está me fornecendo. Eu já vi aqui, que ele fala de 5 mol de álcool etílico e aqui ele me dá a entalpia desse álcool etílico. Então, vou montar a minha regrinha de 3. Quais são as informações que eu vou pegar aqui? Os 5 mol de álcool etílico que ele está dando, mas a primeira linha da regra de 3 eu tiro aqui, da equação. Quantos mols de álcool etílico eu tenho aqui? 1 mol. Então, 1 mol de álcool etílico vai estar para essa variação da entalpia que ele deu aqui na questão. 5 mol vai estar para X. Montei a minha regrinha de 3, meio pelos extremos, só fazer a multiplicação e aqui está o meu resultado. São liberadas 6.830,5 kJ de energia na queima de 5 mol de álcool etílico. Então, é bem simples. É só montar a regra de 3. Lembra que a primeira linha eu tiro aqui, da equação que eu montei, com as duas informações que ele está me dando lá. A quantidade de mol e a variação da entalpia. Ele quer saber a variação da entalpia para 5 mols. Montei a minha regrinha, resolvi
Então, tive aqui o meu resultado, é bem simples. Trocas de calor nas mudanças de estado de agregação. O que ocorre fisicamente com o corpo ou sistema que absorve calor? A energia total das partículas desse corpo, sejam átomos, íons ou moléculas, aumentará de uma das seguintes maneiras. Pode haver o aumento da energia cinética média das partículas, aumentando a energia potencial média das partículas, ou ela também pode aumentar simultaneamente as duas coisas, a energia cinética e a energia potencial das partículas. Por exemplo, a água entra em fusão a temperatura de 0 graus sob pressão de 1 atm. Um fornecimento adicional de calor à água em fusão não provoca aumento da temperatura, pois o calor absorvido é totalmente utilizado para romper as ligações de hidrogênio que mantinham as moléculas unidas na fase sólida. Esse processo aumenta apenas a energia potencial das moléculas de água, enquanto a energia cinética média dessas moléculas permanece constante. O calor envolvido na mudança de fase de uma substância é denominado de calor latente e depende da massa da substância e da fase de agregação para a qual ela vai mudar. A quantidade de calor latente vai ser representada por Q e é calculada pela equação Q igual a M vezes L. Então, note que a quantidade total de calor de um corpo é calculada por Q igual a M vezes C vezes ΔT mais M vezes L. A gente vai ver o que é cada uma dessas letrinhas aqui na equação. Q é a quantidade de calor latente, M é a massa da substância aquecida ou resfriada e L é o calor latente da substância, isto é, a grandeza que determina a quantidade de calor necessária para que 1 grama de substância mude o seu estado físico. Então, aqui, ó, P, quantidade de calor sensível, M, massa da substância aquecida ou resfriada, C, calor específico e ΔT, variação da temperatura. Então, anota aí essas informações para que quando a gente vai trabalhar com as fórmulas, vocês saibam o que é que representa cada um dos símbolos na equação. É isso, pessoal. Até a próxima.